Hoje o nosso tema proposto é lidando estrategicamente com a exclusão do benefício de CMS do lucro real, muito além do crédito presumido. Esse assunto tem sido palco de discussão, não só aqui no escritório, mas junto aos nossos clientes, na comunidade jurídica. Houve um debate muito grande alguns anos atrás em relação à exclusão do crédito presumido de CMS. Esse debate acabou se consolidando de uma forma favorável na jurisprudência do STJ, momento a partir do qual as grandes empresas, os grandes contribuintes começaram a voltar os olhos para a exclusão dos outros benefícios estaduais, não só estaduais, né? Lembrando que esses benefícios podem ser também municipais, mas basicamente na prática a gente trabalha muito mais com os benefícios estaduais que não o crédito presumido, que seriam as isenções, redução de base de cálculo, enfim, todos os outros. E dentro desse contexto, né, surgiram inúmeros questionamentos envoltos à forma de exclusão, porque a jurisprudência hoje do STJ, nós bem sabemos, ainda não se firmou em relação ao tema da exclusão dos outros benefícios, que não aquele do crédito presumido de CMS. Ainda se tem dúvida se, em relação a esses benefícios, as disposições legais para se determinar a exclusão precisam ou não ser cumpridas e como elas devem ser cumpridas. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses temas, sobre as questões dos posicionamentos da Receita, as disposições legais, de como lidar estrategicamente com essa exclusão, nós convidamos hoje o Pedro, que eu acho que entre todos os sócios aqui, o que quase que diariamente lida com questionamentos em relação ao tema e vai poder falar com muito mais propriedade sobre a questão. Não vou me delongar mais, vou passar a palavra para o Pedro, para a gente já começar os questionamentos e o debate. Lembrando que quem tiver dúvida, quiser já compartilhar no chat os questionamentos, eu vou, ao final, levantá-los todos para o Pedro poder debater o tema. Obrigado, Patrícia, pela introdução aí. Bom dia a todos. Só complementando aí os avisos da Patrícia, além da gravação, vai ser disponibilizada também a própria apresentação para os inscritos do webinar. E importante o aviso da Patrícia de que, após essa exposição, a gente vai ter um bate-papo. O pessoal tem aí uns 50 minutinhos antes de abrir as câmeras. Sexta-feira é o dia do home office, né? Então, muita gente está de casa, então dá tempo de trocar de roupa, tirar o pijama. Mas vamos lá. Por que nós escolhemos esse assunto para tratar, né? Qual que é a vocação desse nosso evento de hoje? A nossa ideia aqui não é fazer mais um evento sobre esse assunto de exclusão dos benefícios de ICMS do lucro real, porque muita gente já fala sobre isso. A gente está se propondo aqui a trazer um conteúdo novo, realmente pensar estrategicamente o assunto. É quase que um jogo de xadrez. Ah, os contribuintes têm que lidar com muitas variáveis, são muitos aspectos a serem considerados. A nossa principal contribuição hoje aqui é a de ajudar as empresas a mapearem esses pontos para terem certezas que ninguém vai ser pego no contrapé na hora de avaliar esse assunto e tomar as decisões relativas a ele. Aproveito também para agradecer a toda a equipe, porque esse material aqui, no fim das contas, ele é o resultado de todas as discussões, tudo que a gente evoluiu aqui no escritório sobre esse assunto, atendendo clientes, discutindo as coisas em tese, internamente, e fazendo também uma ressalva de que cada caso é sempre um caso. Então, nós vamos prover aqui vários insumos, mas tudo tem que ser olhado caso a caso, tem sempre as particularidades de cada contribuinte. Mas vamos lá, para o conteúdo. Antes, só para a gente ter certeza de que a gente está... todos os presentes aqui estão bem alinhados e inteirados sobre qual é o assunto que nós vamos tratar aqui, tá? O assunto são subvenções de investimentos,
concedidas sob a forma de benefícios de ICMS. Então, o que que é isso? O que que são subvenções? Subvenções são auxílios financeiros que o poder público concede à empresa. Então, esse auxílio financeiro poderia muito bem ser concedido na forma de uma entrega de recursos financeiros, mas ela pode ser concedida também na forma de um benefício tributário. É mais ou menos como contar com o Instituto da compensação. Por quê? Em vez do contribuinte pagar para o Estado devolver o dinheiro para o contribuinte, ele simplesmente deixa de arrecadar aqueles recursos por meio de um benefício fiscal. E um benefício fiscal de ICMS, então, nesse sentido, ele é uma subvenção do poder público para a empresa. E qual que é o tamanho desse benefício? O tamanho dessa subvenção vai ser justamente a diferença entre o que o contribuinte pagaria se ele tivesse pagado normalmente o ICMS e aquilo que ele vai efetivamente pagar porque ele foi subvencionado com a redução de ICMS, tá? Então, para ficar mais concreto, os benefícios fiscais de ICMS, que são as subvenções, geram receitas contábeis. E quanto mais as receitas contábeis, maior é o lucro contábil da empresa. E quanto mais lucro contábil, mais imposto de renda e CSLL a empresa paga. A não ser que seja utilizado um mecanismo previsto na legislação do imposto de renda, que é o da exclusão de que é o da exclusão da base de cálculo do imposto de renda, que é feita no livro de apuração do lucro real, o LALUR. Qual que é a função dessa exclusão? É a de neutralizar os efeitos do lucro tributável. E isso serve para que aquele benefício, no caso específico das subvenções de ICMS, aquele benefício de ICMS apropriado pelo contribuinte possa ser apropriado integralmente, que ele não seja uma parte desvirtuado para empobrecer o Estado e enriquecer a União por meio do pagamento do imposto de renda. Tá? Então, para fazer um fechamento do conceito, esse quadrinho laranja aí embaixo. O lucro contábil menos a exclusão no LALUR é o equivalente ao lucro real. Ou seja, é uma forma subvencionar e fazer a exclusão do lucro real é uma forma de garantir que a subvenção aumente os lucros contábeis, mas nem por isso a empresa pague mais imposto de renda, tá? É... E aqui ainda um caráter relativamente introdutório, já é importante colocar dois caminhos diferentes que nós enxergamos para que o contribuinte tenha direito que ele faça valer o seu direito de excluir os benefícios de ICMS do lucro real, tá? O primeiro caminho aí à esquerda, é uma analogia que a gente está fazendo, é o caminho de buscar esse benefício com base na legislação posta, na Lei 12.973. É um caminho que não depende de decisão judicial. Que a gente fez uma brincadeira aqui, como se fosse o contribuinte tendo que subir a escada. Então, o contribuinte ele está no primeiro andar do prédio. Ele quer chegar no segundo andar. O segundo andar é onde ele vai encontrar a exclusão do benefício. Tá? Por esse primeiro caminho, ele sobe de escada. E na escada tem vários degraus, que são os vários requisitos ou as várias dificuldades que o contribuinte pode encontrar pelo caminho para poder fazer valer esse direito. Então, ele vai ter que constituir uma reserva de incentivos fiscais, ele vai ter que checar se aquele benefício fiscal foi concedido em guerra fiscal, porque é um requisito da lei que ele não tenha sido concedido em guerra fiscal, e ele vai ter que verificar se esse benefício é condicionado a alguma contrapartida por parte do contribuinte. Ou, se não for condicionado, ele vai ter que enfrentar uma discussão com a Receita Federal se isso é ou não é um requisito para poder usufruir do benefício. Então, isso é subir de escada para conseguir o benefício. O outro jeito de conseguir o benefício é subindo de elevador. É muito mais confortável. O contribuinte aperta o botão, entra no elevador,
sobe e chega lá no segundo andar sem maiores dificuldades, desde que a porta do elevador se abra, ou seja, desde que o contribuinte consiga, bata as portas do Poder Judiciário e consiga, no Poder Judiciário, a obtenção, uma declaração judicial do direito de fazer essa exclusão, sem ter que passar por todos os requisitos que estão previstos na lei. Isso é feito com base numa tese, que é a tese, que a gente chama de tese do Pacto Federativo, que consiste, resumidamente, no seguinte: a subvenção é concedida pelo Estado, e quando ela é concedida, o objetivo é fomentar alguma atividade, alguma área, alguma região do Estado. Então, o benefício tem que ser sentido pelo contribuinte. É quando o benefício é absorvido pelo contribuinte que ele atinge o seu objetivo. Se uma parte desse benefício for consumida pela União por meio da tributação do imposto de renda, praticamente um terço desse benefício não vai ser percebido pelo contribuinte. Então, de certa forma, estaria empobrecendo o Estado, enriquecendo a União estaria atrapalhando o Estado a cumprir o seu objetivo inicial com o benefício. Estaria, sim, quebrando o Pacto Federativo. Essa é a tese judicial para obter esse direito. Então, são dois caminhos, o da esquerda, de escada, e o da direita, de elevador. E esses caminhos são caminhos que podem ser trabalhados estrategicamente para que eles sejam perseguidos em conjunto, paralelamente. Ou seja, o contribuinte tenta subir de elevador, que é a ação judicial. Se ele não conseguir, ele sempre vai poder subir de escada ainda, ele sempre vai poder tentar buscar o benefício por meio do cumprimento dos requisitos legais. Não sei, Patrícia, se você quer comentar Eu alguma tô que o coisa Pedro, aqui. gente, a gente trabalha muitos anos junto, ele já está vendo até pela minha, que eu estou gesticulando aqui, já estou querendo dar pitaco onde não devia. Mas só para complementar o que o Pedro falou, em termos, e já que o nosso tema é estratégia, né? A maior parte dos contribuintes hoje tem refletido realmente em relação à opção de fazer, né, trabalhar esses dois caminhos simultaneamente, sobretudo aqueles casos em que a gente está discutindo outros benefícios que não o crédito presumido de CMS. Por quê? Porque, na verdade, existe uma dúvida na jurisprudência em relação a esse tema. Então, basicamente, só para resumir aí o que o Pedro falou, os contribuintes eles entram com a ação judicial para discutir a questão do pacto federativo, lembrando que essa discussão, se vencedora, ela passa do pressuposto que aquele benefício está fora do campo de incidência do tributo. Está fora do campo de incidência, não há que se falar em cumprimento de qualquer requisito, ele não pode ser gravado pelo ISS. Então, essa é a diferença, né? Os contribuintes muitas vezes entram com essa ação, pleiteando esse direito, reconhecimento do direito, e enquanto não tem uma decisão definitiva, uma coisa julgada, vão cumprindo os requisitos da lei, já se beneficiando, de modo que, se restarem vencedores na ação, perfeito. Se não restarem vencedores na ação, estão cumprindo os pressupostos legais e continuam tendo direito à exclusão e nada, não precisa retroagir, refazer ou pagar tributo em relação àquele benefício. Legal. Dando sequência aqui, então, a gente vai entrar agora, mais especificamente, né, quais são todos esses itens, quais são todos esses aspectos que nós mapeamos ao longo da nossa experiência com esse assunto, que precisam estar no radar dos contribuintes para eles poderem lidar adequadamente com esses assuntos, porque eles não sejam pegos no contrapé por deixar passar algum desses pontos, e são muitos, são 8. Primeiro aspecto, a questão de constituir a reserva de incentivos fiscais, que é, como a gente viu, um requisito da lei. E por que é tão incômodo para os contribuintes constituírem essa reserva? Porque é um dinheiro que fica represado na empresa, ele não pode ser utilizado para distribuição de dividendos. E nem adianta tentar artifícios como fazer uma redução de capital, capitalizar e reduzir, ou reduzir o capital e depois recompor o capital com uma capitalização, porque
tudo isso o legislador já está vacinado e já criou mecanismos de evitar. Então, fato é, feita a reserva de incentivos fiscais, o dinheiro fica efetivamente represado na empresa e não pode ser distribuído para o acionista. Isso vira um incômodo para as empresas. Segundo aspecto, a gente também já comentou, verificar se o benefício foi ou não concedido em guerra fiscal. É um requisito também para poder subir de escada, né, para poder utilizar os benefícios com base na Lei 12973. E então, o que obriga o contribuinte a se certificar de que o benefício não foi concedido em guerra fiscal, ou se ele foi concedido inicialmente em guerra fiscal, que ele foi devidamente convalidado com base na Lei Complementar 160 e no Convênio 190. Terceiro aspecto, também já foi comentado, a questão de ser necessário o benefício fiscal contar com alguma contrapartida. Aqui vale a pena explicar um pouquinho mais, tá? Existe uma divisão histórica no conceito de subvenções entre subvenção de custo, subvenção de custeio e subvenção de investimento, sendo que as subvenções de custeio são aquelas destinadas a financiar o dia a dia, o capital de giro da empresa. Já as subvenções de investimento são aquelas efetivamente concedidas, mas sob a condição de que a empresa vai utilizar esses recursos para implantar um novo empreendimento ou para expandir o seu empreendimento, ou seja, para investir. Historicamente, são as subvenções para investimento as que conferem o direito de exclusão do lucro real. As subvenções para custeio, em princípio, não têm esse direito. Ocorre que veio a Lei Complementar 160 e fez uma alteração na Lei 2973 e disse com todas as letras: olha, a partir de agora, benefícios de ICMS serão, para fins da legislação, subvenções para investimento. Só que a Receita Federal, atualmente, por meio da solução de consulta COSIT 145 e outras, que são soluções de consulta vinculantes no âmbito do órgão, interpreta esse dispositivo de uma forma diferente. Ela diz assim: olha, ainda que a legislação tenha dito que as subvenções para investir, que os benefícios fiscais de ICMS podem ser subvenções para investimento, toda subvenção para investimento pressupõe contrapartidas, investimentos por parte dos contribuintes. Então, ela não aceita uma interpretação dos contribuintes de que basta ser um benefício de ICMS para ser tratado pela lei como subvenção para investimento. E acho que nada mais lúcido do que um exemplo. Né? Bom, a jurisprudência do CARF é amplamente favorável a essa a tese dos contribuintes, tá? E nada mais ilustrativo do que um exemplo trazido num voto que a conselheira do CARF, Lívia Germano, vem utilizando, um recurso didático que ela vem utilizando. Ela fala dos morangos. Eu não sei se vocês sabem, eu pelo menos só aprendi isso lendo o voto da Lívia. Ela diz que morango não é fruto. Morango, para quem não sabe, é flor. Porque um fruto pressupõe a reprodução da flor, e o morango ele é a própria evolução da flor, o próprio crescimento da flor. Mas todo mundo come o morango, ou seja, trata morango como fruto. Então, o importante é que as pessoas tratam o morango como fruto. E a partir do momento que ele é tratado como fruto, não interessa se, na essência, você não se pergunta mais se ele é fruto ou se ele é flor. Você aceita que ele é fruto e dá esse tratamento. A comparação aqui é a seguinte: não interessa se o benefício de ICMS foi dado como subvenção para investimento ou não. A lei disse que benefícios de ICMS são subvenções para investimento e isso basta. Essa é a discussão e esses são os argumentos postos. Mas vamos dar sequência. O quarto aspecto que tem que ser levado em consideração é a questão da evidenciação contábil. Para o benefício poder ser usufruído, percebido, ele tem que aparecer de alguma forma na contabilidade. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso na frente.
O quinto aspecto é uma questão de quantificação do benefício. Como eu disse, existe uma boa diretriz que é a de que o valor do benefício é a diferença entre o que o contribuinte pagaria se ele não existisse e o que ele paga pelo fato de ele existir. Mas também tem particularidades que precisam ser analisadas quando você adentra mais profundamente nos benefícios em si. O sexto aspecto é importante ter no radar a questão da tributação por PIS e COFINS. Por quê? O fato é que, até pela necessidade de evidenciação contábil, o benefício fiscal de ICMS entra como receita, como eu já disse. E se entra como receita, a base de cálculo de PIS e COFINS no regime não cumulativo são todas as receitas. Então, existe aí claramente um assunto a ser olhado. Não estou dizendo aqui que necessariamente haverá tributação por PIS e COFINS, mas estou dizendo que é preciso ter para quem não tributa, e isso é a grande maioria do mercado, é preciso ter em mente que existe essa potencialidade. O assunto hoje, em relação aos créditos presumidos, é objeto de um lead case no STF, até foi objeto de um curioso imbróglio, esse leading case no STF. Por quê? Meados do ano passado, o assunto já era dado por resolvido, porque já tinham sido colhidos 6 votos dos ministros favoráveis aos contribuintes. Mas o ministro Marco Aurélio se aposentou e com essa aposentadoria veio uma decisão do STF no sentido de que os votos dos ministros aposentados não seriam computados. Então, se estava 6-5 para os contribuintes, sem esse voto do Marco Aurélio, ficaria 5-5. Então, a questão voltaria a ficar em aberto. E, além disso, foi feito um pedido de destaque, de forma que esse julgamento será reiniciado. Mas houve uma nova reviravolta no STF, de forma que agora o voto do ministro Marco Aurélio será sim computado. Mas então, o que a gente tem hoje? Um leading case que será jogado em algum momento pelo STF para decidir se as subvenções de ICMS, mais especificamente nesse caso, o crédito presumido, se é tributado por PIS e COFINS, sendo que tem um voto favorável aos contribuintes e 10 votos a serem colhidos ainda. Não se pode garantir que os ministros votarão como eles votaram no passado, porque o julgamento será iniciado. O sétimo aspecto, a questão de como vai encerrar essa discussão no STJ sobre a tese do Pacto Federativo. Tem algumas questões, como a Patrícia até já adiantou. Para o crédito presumido, a questão está mais adiantada, para os outros benefícios está menos adiantada. O fato é, tem que ter esse assunto no radar. E o oitavo aspecto é a questão do aproveitamento retroativo. Possivelmente, muitos contribuintes, até alguns dos presentes aqui, estão tomando conhecimento agora da oportunidade, ou apesar de terem conhecimento, ainda não implementaram nas suas empresas, apesar de já terem benefícios fiscais acontecendo desde anos anteriores. E aí vem a questão: resolvi virar a chave, resolvi a partir de agora começar a aproveitar esse benefício. Consigo aproveitar retroativamente? Tem que encarar essa decisão também, que vai passar por outros aspectos que já foram comentados aqui. Então, por exemplo, bom, você nunca constituiu no passado uma reserva de incentivos fiscais, possivelmente. Se não constituiu, pode ter uma dificuldade aí de fazer esse aproveitamento retroativo. Você nunca evidenciou contabilmente esse benefício. É muito comum, quem tem lá uma isenção simplesmente não paga o imposto e isso nunca aparece na contabilidade. Então, seria importante que já estivesse evidenciado contabilmente no passado também. Ou você pode entrar com uma ação judicial, conseguir uma decisão favorável, como eu disse, subir de elevador. Quando você sobe de elevador, vários entraves deixam de existir, desde que você tenha uma decisão transitada e julgada para poder executar. Então, agora já entrando mais no fazendo um paralelo, uma integração entre esses aspectos que precisam estar no radar e como que eles se comportam no crédito presumido e em relação aos outros benefícios.
tá? Em relação ao crédito presumido de ICMS, esse é um aspecto em que os contribuintes estão relativamente confortáveis para poder aplicar os benefícios. Esses aspectos estão bem previsíveis, bem mapeados. Por quê? A questão da evidenciação contábil. No caso do crédito presumido, é mais simples. Claramente, o crédito presumido é um ativo novo, um lançamento devedor no ativo, que entra tendo como contrapartida um lançamento credor no resultado, como receita. Então, um ativo lançado contra a receita não gera muita dúvida ou dificuldade para fazer a evidenciação contábil disso. O segundo aspecto, a questão da quantificação. Já existe uma solução de consulta COSIT, que é a 12 de 22, especificamente para dizer como que nos olhos da Receita Federal o benefício do crédito presumido deve ser quantificado, como que ele deve aparecer na contabilidade e, consequentemente, o valor dele no fim das contas. E essa solução de consulta é praticamente um roteiro a respeito do assunto. Eu vou falar um pouco mais sobre ela adiante, mas por enquanto a mensagem é: isso está muito bem equacionado com a Receita Federal. Terceiro aspecto é a questão de tributação por PIS e COFINS. Como eu já comentei, tem um leading case no STF a ser julgado, que é exatamente sobre o crédito presumido. Então, assim, não que o assunto esteja agora pacificado, equacionado, mas o fato é que já está muito mapeado onde ele vai ser definido. E o que for definido pelo STF vai valer para todo mundo. Né? Então, mas a minha empresa não tributa, estou correndo risco. Se você está, saiba que o mercado inteiro está junto. E os outros aspectos, a questão da reserva de incentivos fiscais, do aproveitamento retroativo, da necessidade de contrapartida e de ser o benefício ou não concedido em guerra fiscal, fato é que todos esses aspectos podem ser absorvidos. Isso aqui são degraus da escada que você pode tentar suprimir subindo de elevador. Você pode ajuizar uma ação, buscar, com base na tese do Pacto Federativo, o amparo do Poder Judiciário para não tributar, sem ter que enfrentar frente a frente cada um desses requisitos, cada um desses dificultadores de aproveitamento do benefício. Então, em resumo, para o crédito presumido, a situação está razoavelmente confortável para os contribuintes. A questão que se coloca é como que esses mesmos assuntos se comportam em relação aos outros benefícios, aqueles que não são crédito presumido. A gente vai ver aqui que tem um pouco mais de complexidade envolvida, que é o objetivo, rememorando aqui o nosso tema, né, é o objetivo da nossa conversa, o objetivo principal, que é analisar estrategicamente o tratamento desses benefícios, muito além do crédito presumido. Então, agora a gente chegou aqui nesse ponto. Primeiro aspecto, a questão da evidenciação contábil. Como eu comentei, no caso do crédito presumido, é quase trivial como que você evidencia contabilmente o benefício. No caso de outros benefícios, vamos considerar, por exemplo, a isenção. É bem possível que a contabilidade da empresa não seja enxergável na contabilidade da empresa uma isenção, ela simplesmente passe ao largo da contabilidade. Como a empresa está isenta de ICMS, ela simplesmente não contabiliza uma despesa e pronto. Acontece que as maiores autoridades para dizer como que deve ser feita essa contabilização, que são o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e a Receita Federal, dão o caminho das pedras, mostram como que deve ser feita essa contabilização, que é: você registra o imposto no resultado como se ele fosse devido. Então, tem uma isenção de ICMS. Mas não fosse a isenção, eu teria uma despesa de ICMS de 18%. Você registra os 18% como despesa como se ela fosse devida. E, em contrapartida, registra também uma receita de subvenção de valor equivalente, um deduzido do outro. Então, a contabilidade deixa de ser transparente na contabilidade essa subvenção. Ela passa a ser evidenciada, a aparecer na contabilidade. E aí vem, como eu comentei anteriormente, a legislação fiscal,
e te permite, nessa ponta da receita, fazer a exclusão do livro de apuração do lucro real. Então, o que vai sobrar contabilmente? A despesa e a receita, fiscalmente só a despesa. E aí você que faz essa exclusão do lucro do benefício de ICMS, fazendo efeito, neutralizando na apuração do lucro real. Então, o primeiro aspecto é a questão da evidenciação contábil. O segundo aspecto, segunda particularidade dos outros benefícios fiscais quando comparados ao crédito presumido. A questão da quantificação. E aqui eu vou compartilhar com vocês um assunto que, pelo que eu tenho percebido no mercado, com as empresas que a gente conversa, não tem sido, ele está fora do radar, ele não tem sido verificado, e é bem importante, a nosso ver, é uma questão de tempo para esse assunto começar a ser, a incomodar as empresas, tá? Que é o seguinte, bom, voltando ao crédito presumido, só para construir o paralelo, tá? Um benefício de crédito presumido, ele pressupõe que o contribuinte faça uma opção pelo crédito presumido em detrimento do crédito normal, do crédito da não cumulatividade. Né? Presume-se que esse crédito presumido vai ser maior do que o crédito normal, porque é assim que o contribuinte ganha, tendo registrando um crédito presumido maior do que o crédito que ele teria normalmente. Caso contrário, seria desvantajoso ele usar o crédito presumido, já que é um ou outro. Eles são excludentes. Então, se os créditos são excludentes, veio a pergunta que a Receita Federal respondeu em 2020 por meio da solução de consulta 15 de 2020. Qual é o tamanho do benefício fiscal do crédito presumido? Ele é o crédito presumido inteiro ou ele é a diferença entre o crédito presumido inteiro e o crédito normal da não cumulatividade, que é obrigatoriamente estornado como condição para poder usufruir do crédito presumido. E em 2020, a Receita Federal se posicionou. Olha, é o valor inteiro. A exclusão deve ser feita do valor inteiro. Então, você não olha ali só o valor líquido entre o crédito presumido e o crédito normal. Isso tem algumas consequências. Primeiro, o valor da receita a ser registrada pelo contribuinte. Se você está falando em considerar que a subvenção é o crédito presumido inteiro, o valor da receita é o crédito presumido inteiro. Consequentemente, lembram que a gente comentou sobre o risco, né, o assunto, a espada de Damocles na cabeça dos contribuintes sobre a questão do PIS e da COFINS, né? Se é maior a receita, esse assunto é maior. O risco de PIS e COFINS e a relevância do leading case do STF é maior. Outro impacto direto dessa solução de consulta é o tamanho da reserva de incentivos fiscais, aquela que incomoda porque com ela o contribuinte fica com o dinheiro represado, ele não consegue distribuir o dinheiro. Ela também fica maior, porque ela é do tamanho da receita e é do tamanho da exclusão, necessariamente. Tá? Mas essa foi uma solução de consulta lá em 2020. Eu vou avançar um pouquinho e logo vou retornar a ela, porque ela foi reformada. Mas então, em 2021, veio uma outra solução de consulta, COSIT, a 51 de 21, e ela não tratava de crédito presumido. Ela tratava de outros benefícios, tratava de isenção e de redução de base de cálculo. E ela estabeleceu aquele conceito geral que eu disse lá atrás, que é, olha, o benefício, a fórmula geral de saber qual é o tamanho de um benefício é estabelecer a diferença entre o que o contribuinte pagaria se ele não existisse e o que ele efetivamente paga porque o benefício existe. Então, ele estabeleceu essa regra geral, lembrando que ele falava de isenção e de redução de base de cálculo. Tá? Em 2022, veio a solução de consulta COSIT 12. E ela olhou para essas duas soluções de consulta anteriores e falou assim, tem um problema aqui. Isso me parece contraditório. Como que eu posso estabelecer como um bom norte para os contribuintes que o benefício é a diferença
mas ter dito lá em 2020 que o crédito presumido que eu tenho que considerar como subvenção é o crédito presumido por inteiro. Eu tenho uma contradição aqui, eu preciso solucionar ela. E foi o que ela fez. E solucionou essa contradição preservando o racional de 2021 e reformando o racional de 2020. Então, o que ela disse? Disse que, olha, de fato, o benefício fiscal é só a diferença. Então, se eu tenho um crédito presumido, mas se dentro do pacote, para obter esse benefício de crédito presumido, o contribuinte é obrigado a estornar o crédito normal, o crédito da não cumulatividade, então só a diferença, só o líquido pode ser considerado efetivamente o benefício fiscal. Existem. Eu queria aprofundar um pouco mais nas formas do fisco de fazer de chegar a essa conclusão. Tem dois caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado propostos pela solução de consulta, mas vamos fazer o seguinte: no bate-papo, sobrando tempo, a gente, se for interesse de vocês, a gente volta e fala um pouco mais sobre isso, mas para eu passar aqui na exposição ainda a mensagem principal, né, que é essa aqui, que eu quero passar agora. E esse agora é o ponto que eu disse no início da exposição desse slide, que não nos parece que o mercado está enxergando, que é, bom, então, se o tamanho do benefício é só a diferença, se, no caso do crédito presumido, a Receita Federal até já reconheceu que o benefício é a diferença, é o crédito presumido menos o estorno, como que eu chego à quantificação do benefício em outros casos? No caso de isenção, por exemplo, ou do caso de redução de base de cálculo. Por quê? Não é privilégio do crédito presumido vir atrelado a um estorno de crédito. Crédito, isenções, quando uma empresa compra com ICMS, toma o crédito e vende com isenção, o normal é que a legislação estadual determine o estorno do crédito da entrada. Então, um benefício de isenção também contempla dentro do seu pacote um estorno de crédito. Então, a mesma lógica utilizada pela Receita Federal na solução 12 de 22 e na 51 de 2021 é, deve ser adotada especificamente para os casos de isenção. Ah, Pedro, mas você não disse que a 51 de 21 era específica sobre isenção? Por que você está dizendo agora que a Receita Federal ainda não disse especificamente? Porque a solução 51 de 21 ela veio dar um norte. Ela não disse tão expressamente, categoricamente, isso que eu estou dizendo agora, que o estorno de créditos atrelado a uma venda com isenção também deve ser considerado para o benefício ser tomado pelo líquido. E o que a gente vê no mercado hoje é a empresa tem a isenção, ela pega a isenção inteira e constitui reserva e faz a exclusão. Claro que eu estou apenas antecipando aqui um ponto, mas é o que nos parece correto, é o que nos parece tornar os mecanismos de implementação do benefício mais sérios, mais consistentes. É a forma que a gente vê de fazer isso com uma consistência muito mais difícil de ser questionada pela Receita Federal. Tá? Então, essa é a questão da quantificação. O terceiro aspecto que diferencia o crédito presumido dos demais benefícios é em relação ao provável desfecho da tese do Pacto Federativo no STJ. Por quê? Lá em 2018, a primeira sessão do STJ já julgou um entendimento já bastante sólido, consolidado, que os contribuintes podem muito bem se fiar nele, de que o crédito presumido de ICMS não pode ser tributado. Tributar pelo imposto de renda o crédito presumido violaria o Pacto Federativo. Tá? Em março de 2022, o STJ julgou, a primeira turma do STJ julgou esse recurso especial, 1222547. E ela estendeu essa mesma lógica da primeira sessão em 2018 para um benefício de Santa Catarina, o PRODEC, que é um benefício de diferimento com os juros reduzidos. Disse, esse benefício também viola o Pacto Federativo.
Então, acompanhando a jurisprudência de 2018, o contribuinte também tem direito a não tributar esse benefício. Mas a segunda turma, em abril de 2022, julgou um outro RESP em que eram objeto da discussão benefícios de isenção de redução de base de cálculo. E ela decidiu o seguinte: olha, não, aqui é diferente. Aqui, isenção, redução de base não violam o Pacto Federativo. O contribuinte, então, assim, subir de elevador, o contribuinte não vai. Volta o processo para a instância inferior e analisa o direito do contribuinte com base na Lei 2973 para ver se ele consegue subir de escada. Foi isso que a segunda turma disse. Pedro, então, assim, em resumo, para o crédito presumido, só fazendo um resumão aí dessa jurisprudência que não é objeto da nossa análise hoje, mas é importante a gente ter na cabeça, para o crédito presumido, a primeira sessão, que é a junção das duas turmas, né, para o nosso, para quem está aqui com a gente é mais da área fiscal, ele já decidiu que o crédito presumido você pode excluir independentemente do cumprimento dos requisitos, ou seja, ele diz que está fora do campo de incidência. Enquanto para os outros benefícios existe uma dúvida, existe pelo menos um posicionamento divergente entre a primeira turma e a segunda. A primeira fala que você pode excluir independentemente do cumprimento dos requisitos, em função do Pacto Federativo, e a segunda turma não, ela diz o seguinte: você pode até excluir, mas você tem que cumprir o regramento do 12.973, ou seja, você tem que cumprir os requisitos. E aí ela, então, determina o retorno dos autos para a primeira instância. Então, assim, embora as duas turmas digam que você pode excluir, o fazem sob pressupostos diferentes, né? E só para a gente ter isso também um pouco lastreado na memória, que a segunda turma, ela sempre foi um pouco desfavorável a esse questionamento. Os ministros da segunda turma foram os que restaram vencidos naquela primeira sessão lá do ERESP, do crédito presumido. Então, dada essa divergência entre as turmas, o que vai acontecer? A tendência é que 2 recursos especiais sejam afetados para serem julgados pela primeira sessão. Não se sabe ainda quando, mas certamente serão. Possivelmente serão, inclusive, afetados para o regime dos recursos repetitivos, apesar disso não ter sido feito, ao menos ainda. E as questões a serem resolvidas nesse julgamento são justamente essas. A tributação de outros benefícios de ICMS, que não o crédito presumido, viola ou não viola o Pacto Federativo? E, outros benefícios, quais outros benefícios? Será que isenção vai entrar, redução de base vai entrar, diferimento não, diferimento com juros reduzidos do PRODEC vai entrar ou não vai entrar? Tudo isso é o que o STJ precisa responder, e está aqui um assunto de extrema relevância para esse desfecho desse assunto para os contribuintes. Então tá. Ainda sobre a questão de ajuizar ou não ajuizar, ou como ajuizar uma ação judicial para poder utilizar a tese do Pacto Federativo, para poder subir de elevador. Tá? É recomendável que, mesmo ajuizando essa ação judicial, que sejam tomados os cuidados, né, que se toma quando não se ajuiza a ação para excluir os benefícios. Ou seja, fazer uma evidenciação contábil adequada, quantificar adequadamente os benefícios, né? Por quê? Esses assuntos são ainda mais sensíveis, ainda mais importantes para quem não tem crédito presumido. Porque quem tem crédito presumido, ou em relação ao crédito presumido da empresa, a situação é um pouco mais confortável. Existe uma probabilidade maior de, acionando o judiciário, vencer a ação. Essa a situação atual da jurisprudência. Mas, para quem tem outros benefícios, isso ainda está meio incerto, como a gente viu no slide anterior. A ação ela pode ser manejada de forma a servir de uma camada adicional de proteção. Então, uma camada adicional, mas a ideia é que, se essa camada não funcionar, o plano B ainda esteja de pé.
ainda seja possível tomar o benefício cumprindo os requisitos da lei, subindo de escada. Paralelo interessante de ser feito aqui é a experiência recente que os contribuintes tiveram com a questão da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Litigaram por anos e agora, depois, com o desfecho no STF do leading case, quando os contribuintes descobriram que eles ganharam, eles começaram a ter que lidar com vários desdobramentos do fato de que eles ganharam. Né? Ah, vai ser o ICMS pago ou destacado? Como que eu vou fazer? Eu vou recompor minha escrita fiscal ou eu vou repetir o débito tributário? Eu vou recompor mês a mês? Eu não vou recompor? De certa forma, é mais ou menos o que a gente pode antever em relação a uma discussão judicial desse assunto da exclusão dos benefícios de ICMS do lucro real. Você ganha a tese do Pacto Federativo e aí vai chegar a hora de implementar essa decisão, de executar essa decisão. Qual vai ser o valor? Como ele vai ser calculado? Como que você vai ter evidenciado isso na contabilidade? Então é importante tomar essas medidas mesmo junto com a ação, não deixar a ação judicial correr como uma tese solta, que depois não consegue casar com os aspectos práticos. Algum adendo, Patrícia? Perdão? Algum Podemos? adendo? Não, Tá, podemos seguir, é isso mesmo. tá. Então, fechando aqui, então, onde que a gente queria chegar com toda essa exposição? Isso aqui é o fecho da nossa história, onde que a gente consegue enxergar com um olhar o cenário de quem quer excluir os benefícios fiscais de ICMS diferentes de crédito presumido. Em termos de evidenciação contábil, a gente não tem uma solução de consulta tão categórica, tão clara e específica como a gente tem para o crédito presumido. A gente tem boas diretrizes com base na solução de consulta COSIT 51 de 21. Registrar o imposto como se devido fosse, lembrando daquela ressalva sobre o estorno dos créditos na entrada. Segundo aspecto de quantificação. Da mesma forma, a gente não tem uma solução de consulta tão clara quanto a 12 de 2022 para os créditos presumidos. Mas, como eu disse, dá para fazer uma analogia. A questão da tributação por PIS e COFINS. O leading case do STF é sobre o crédito presumido. É até possível que o STF, diferentemente do STJ, não crie toda essa dificuldade para reconhecer que o mesmo entendimento que valer para o crédito presumido deve valer para os outros benefícios, né? Principalmente se os ministros conseguirem capturar que, do ponto de vista contábil, não faz nenhuma diferença. Né? Mas o fato é que existe alguma incerteza, não só sobre o desfecho do caso, como a sua extensão para outros benefícios além do crédito presumido. E os outros aspectos, a questão da reserva, aproveitamento retroativo, contrapartida e benefício concedido em guerra fiscal. O desfecho do caso da tese do Pacto Federativo é mais certo para o crédito presumido, é menos certo para os outros benefícios. Então, o contribuinte que quer subir de elevador, quer suprimir essas discussões ou esses requisitos, pode acionar o judiciário, mas deve ter em mente que o desfecho é ainda incerto para eles em relação a essa discussão no STJ. Lembrando, pessoal, que o Pedro é de consultivo, né? Porque um advogado de contencioso, que é mais afeito, vai falar que não tem menor sentido, isso é um assunto para um outro papo, para um outro bate-papo, mas não tem menor sentido qualquer tipo de distinção entre o crédito presumido e os benefícios. Então, na lógica de que hoje existe, sim, uma divergência, mas a nossa posição, ou pelo menos a minha posição, Patrícia, aqui, é de que eu acho que dificilmente na primeira sessão isso não vai ser dado ganho de causa para os contribuintes, também nos demais benefícios. O Pedro, como bom consultor jurídico da consultoria, ele sempre é mais ponderado. E também eu tinha até me programado para poder
discorrer um pouco mais sobre por que, no nosso entendimento, essa tese é muito boa, inclusive para os outros benefícios, mas tentando cumprir aí o horário combinado, né? E acho que fomos bem sucedidos nisso. A gente pode deixar para discutir isso um pouco mais a fundo no nosso bate-papo, que é o próximo passo da nossa conversa aqui, né? Então, queria agradecer pela atenção de vocês para essa exposição. Espero que tenha sido clara. Como a gente antecipou lá no início, esse é um momento em que a gente vai liberar os microfones. A gente quer que vocês, que se sintam confortáveis para tanto, abram as câmeras e que a gente agora tenha um bate-papo, tenha aqui aquele momento de café mesmo. Pedro, já tem até um questionamento aqui que eu já vou te passar, mas antes, só para eu ter certeza, todo mundo teve o microfone aberto? Acho que isso é conosco aqui. Ok. Já está ok, né? Perfeito, então. Pessoal, fique à vontade, quem quiser usar esse recurso aqui de levantar a mãozinha, né, no reações em cima, ou colocar no chat, ou simplesmente, enfim, participar, a gente super fiquem à vontade para fazer os questionamentos da forma que acharem melhor. Pedro, já se surgiu uma primeira questão aqui, eu tô aqui na ansiedade já para responder, mas eu vou deixar. Vou te dar a chance de você começar a falar aí. O Ricardo, do Grupo Luft, se o Ricardo tiver aí e quiser abrir a câmera, nós estamos disponíveis. Mas, basicamente, o que ele está questionando é o seguinte: qual que era o tratamento? Ele diz o seguinte: qual o tratamento da opção do crédito presumido de 20% CMS atividade de transporte? Só contextualizando, e Ricardo, por favor, se eu estiver equivocada, me corrija. Esse benefício, né, vinculado ao transporte é aquele, o que você está se referindo, é aquele onde o contribuinte pode optar por ter o crédito escritural ou substituir esse crédito escritural da não cumulatividade por um crédito presumido de 20% calculado sobre o débito. Imagino que seja esse, se não for, por gentileza, pode abrir a câmera, pode ficar à vontade aí para me corrigir. Mas, basicamente, nós Exatamente estamos... isso. Ah, perfeito, perfeito. Então, nós estamos falando da situação clássica. Pedro, vou ter que responder aqui, tá? Já tenho a pergunta, mas eu já te passo a palavra. Mas nós estamos falando aqui da situação clássica e a melhor situação, vamos dizer assim, a mais confortável, tá? Atualmente, em termos de jurisprudência do STJ, que é aquela situação onde você tem um crédito presumido de CMS, que é onde o STJ já tem uma decisão da primeira sessão, não é repetitivo, mas é uma decisão que tem sido observada pelas duas turmas, de que esses valores não podem ser gravados independentemente do cumprimento ou não dos requisitos da 12973, ou seja, eles estão fora do campo de incidência. Valendo lembrar que isso é uma decisão judicial e, portanto, o ideal seria a empresa ou, né, já tem uma decisão nesse sentido ou ter esse tipo de proteção, principalmente porque esse crédito presumido ele não tem contrapartida. Mas eu vou passar a palavra para o Pedro fazer os adendos aí. E isso conversa bem com o que o Pedro falou, que é enquanto a empresa, se eventualmente, né, o contribuinte optar por discutir, enquanto ele estiver discutindo, ele pode sim, se quiser ter uma dupla proteção, cumprir os requisitos da legislação. Não tenho nada a acrescentar não, Patrícia. Acho que você Acho que foi é um no caso ponto. clássico, não é? Acho que você foi no ponto. É o caso clássico de crédito presumido, é aquele que a gente mapeou como razoavelmente confortável para os contribuintes. Mas dentro dessa sua apresentação, Pedro, o que eu vejo assim de, vamos dizer, esquece a jurisprudência do STJ, que é favorável nesses sistemas, vamos manter só na legislação. Eu acho que o ponto assim de atenção, além, né, se a empresa quiser cumprir os requisitos enquanto tramitação, é a questão da contrapartida, né? Esse crédito é um crédito que não tem uma contrapartida, então esse é um ponto de atenção, É, se, né,
para o cumprimento você falou da escada, né, do caminho via escada. Perfeito. Quer dizer, né, ao subir a escada, saiba que esse será o embate que a empresa enfrentará com a Receita Federal. É uma discussão específica que vai ser enfrentada. Como eu disse, tem uma jurisprudência boa no CARF, Uhum. né? Muito boa, né, na verdade, Muito boa no CARF. mas em É, construção. e é uma discussão que a tese do Pacto Federativo, ajuizada a ação, Ah, vem vem a resolver por vias transversas. O judiciário uhum. ele tem se furtado um pouco de entrar nesse ponto, de decidir especificamente essa questão interpretativa, porque ela se torna irrelevante quando o contribuinte já tem direito mesmo à exclusão por conta do Pacto Federativo. Não, perfeito. Estou vendo o Eduardo. Eduardo, você quer com a mãozinha levantada aí? Fica à vontade, abre o vídeo, se tiver vontade, quiser abrir o. Bom dia, Eduardo, gente. Tudo bem? bom Tudo dia, tudo bem? bom? Prazer em falar com vocês novamente. Parabéns aí pelo tema, Patrícia, né? Pedro. Acho que é um tema assim de extrema relevância para o contribuinte. É um assunto, né, que está em voga aí, que vai causar um impacto aí nas empresas, né, de vulto, né, que a gente entende considerável. A Patrícia está acompanhando meu caso aqui. A gente já tem uma ação, né? A Patrícia proposta aí. Eu tenho duas perguntas aqui, perguntas rápidas aqui, dada a, a colocação do Pedro, a questão do PIS e COFINS, tá? Eu vou te falar, como a gente está nos bastidores, né? Quem fica mais lá na apuração são os tributaristas mesmo, lá, a área fiscal. A questão do PIS e COFINS me causou aqui uma estranheza, né? A questão de poder ser tributado, é, o PIS e COFINS, o crédito aí da subvenção. Vocês, juristas, já estão analisando algum meio de defesa? Já estão estudando alguma coisa que as empresas podem estar fazendo para evitar esse impacto aí? Essa seria a primeira pergunta, tá? O que vocês veriam, porque realmente o valor é considerável. E a segunda quais as destinações possíveis que eu posso dar para a subvenção que já está lá no patrimônio líquido? Eu posso aumentar capital com essa subvenção? É aconselhável fazer isso agora? Não é aconselhável fazer isso agora? Por quê? Né? Pode existir uma possibilidade, uma simulação aqui, a simulação no bom sentido, tá? Um sócio quer vender a participação dele para diminuir o ganho de capital, pega a subvenção, aumenta o capital social, ele vai ter um custo de capital maior e vai ter um pagamento menor de imposto de renda no ganho de capital. É possível? Não é possível? São essas duas perguntas. E, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Se quiser ficar aí, Eduardo, bom, fica à vontade. É, bom, sobre a questão do PIS e da COFINS, que foi a sua primeira pergunta, de fato, o assunto existe, o bode está na sala, não tem como a gente se furtar disso, né? Tem um leading case no STF que vai ser julgado a respeito do assunto. E os contribuintes já estão se movimentando? Sim, existem algumas discussões, principalmente no âmbito do CARF. Ou seja, algumas empresas já foram autuadas por isso. E a discussão está se travando, mas ela tem tido um bom desfecho. Por quê? É receita? É. Mas, primeiro, a tese do Pacto Federativo também tem a sua validade aqui. Da mesma forma que não faz sentido tributar o benefício por imposto de renda e CSLL, não faz sentido tributar o benefício por PIS e COFINS. É do mesmo jeito, um jeito de é, deslocar um recurso que deveria chegar limpo para o contribuinte, pegar uma parte e destinar para a União. E, além disso, tem outros argumentos de que isso, na verdade, não é não é propriamente uma receita, é uma recuperação de despesa. Então, tem sido debatido no CARF e os contribuintes têm tido sucesso em relação a isso.
Lembrando um pouquinho o contexto dessa discussão, Eduardo, o que que acontece? Antes de começar o julgamento desse leading case no Supremo, a jurisprudência judicial era, né, continua sendo, na verdade, tão favorável, tanto nos tribunais, no STJ, que a maior parte dos contribuintes simplesmente sequer discutiam isso judicialmente, né? Simplesmente não tributavam. Eu, pessoalmente, não me lembro de uma empresa que tribute isso. Tá? Então, era já na comunidade empresarial algo quase que sepultado. Né? Então, as empresas muitas vezes não tributavam, não tinha ação judicial, uma vez ou outra tinha essa discussão por causa de uma auto-infração, o CARF tem um posicionamento muito favorável em relação ao tema. Então, estava todo mundo muito tranquilo. Isso acabou ficando um pouco desconfortável com esse início de julgamento pelo Supremo, porque quando começou a julgar o tema pelo Supremo, né, voto a voto, a gente estava indo muito bem, parecia que o desfecho ia ser, naquele momento, e favorável. Como houve pedido de destaque, isso acaba criando um pouco de ansiedade, porque a gente não sabe exatamente o que está sendo discutido lá nos bastidores. Que esse tema tem sido agora causado um pouco mais de preocupação, ou um olhar mais atento do contribuinte, tá? Mas, assim, muita gente que está aqui, imagino que não, nunca ouvi falar que tinha que tributar isso pelo PIS/COFINS. Normal, muita gente, realmente, muitas empresas não tinham isso no radar, muitas continuam não tendo isso no radar, por causa disso, era tão favorável que não era um mote de preocupação, mas agora realmente a gente vai ter que aguardar o desfecho do tema pelo litigation no Supremo, que, em nossa opinião, não vai ser unânime, mas vai ser favorável ao contribuinte. Esse é o nosso, pelo menos, o nosso prognóstico atual. Tem mais um questionamento aqui. Não, deixa eu responder a segunda pergunta do Ah, Eduardo ainda. perdão. Gente, eu devia estar aqui ajudando o Pedro e, na verdade, é o contrário. Você está ajudando demais, Patrícia. A segunda pergunta do Eduardo foi a questão de destinação da reserva, né? Então, ela pode ser utilizada para absorver prejuízo, lembrando que se ela for utilizada para absorver prejuízo, no momento que a empresa tiver lucro, ela precisa ser recomposta, tá? Mas indo mais diretamente no seu ponto, sim, ela pode ser capitalizada, né? O que ela não pode é ser capitalizada e depois ser objeto de uma redução de capital, né? E ela não pode também constituir base para dividendos obrigatórios. Mas, sobre a questão da capitalização, tem um porém. Ela pode ser capitalizada, mas você bem pontuou que o objetivo dessa capitalização é atribuir custo para os sócios poderem reduzir o ganho de capital. E aí tem um ponto, tá? Acho que existem muito bons argumentos para dizer que sim, essa capitalização vai incrementar o custo dos sócios. Mas existe um porém. Um requisito para esse incremento de custo é que os lucros capitalizados, que os valores capitalizados sejam decorrentes de lucros da empresa. E a reserva de incentivo fiscal, né, a Receita Federal pode questionar se ela é decorrente de lucro ou não, porque ela vai ficar justamente não em lucros acumulados ainda, né? Ela vai ficar como reserva. Então, como tal, como eu disse, tem muito bons argumentos, até porque a reserva de incentivos fiscais tem a natureza de reserva de lucros. Mas não é impossível a Receita Federal olhar para isso e falar assim, não, isso aqui não atribui custo para o acionista, não. Então, isso é um ponto de atenção a ter ao fazer esse movimento. Ok, Super interessante, super importante, mas tem esse ponto de atenção. ok. Obrigado, gente. Obrigado a você, Eduardo. O Igor, você fica à vontade aí para abrir. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bom Patrícia. dia. Oi, Igor, bom dia. Agradeço aí ao Pedro o convite. Já tinha feito um questionamento a ele pelo LinkedIn, né? Sou advogado aqui em Vitória, Espírito Santo. Minha dúvida, né, ela é mais mais estratégica mesmo, né, processual, né? A gente tem uma empresa aqui que a gente tem estudado, né? São duas empresas, na verdade. Uma, ela é uma abatedora de aves, e aí ela tem dispensa no pagamento de imposto.
não tem nenhuma necessidade de contrapartida, é um incentivo fiscal, uma subvenção de custeio, assim, né? Puro e Eu cru. conheço esse benefício. Essa empresa, na verdade, fica no estado da Bahia, né? Estou no Espírito Santo. Tá. Não, achei que era no Espírito Santo, porque... Não, aqui no Espírito Santo tem bastante também, mas não é aqui. E ela tem também uma outra empresa, esse grupo tem uma outra empresa que eles vendem ovos, né? Eles produzem ovos e tem uma isenção ordinária, pura e crua para ovos, né? Questão da acessibilidade, né? Isso, eles Perfeito. nunca constituíram reserva de incentivo, né? Sempre contabilizaram aquilo ali sem mensurar, nunca mensuraram contabilmente aquilo ali, nada. E minha dúvida, assim, se nós vamos entrar com uma ação judicial hoje, né? Eu estava até discutindo aqui com o meu sócio, né? A gente tinha pensado, né? Eu posso fazer um pedido principal, que é com base no Pacto Federativo, né? Que E o está pendente subsidiário, né? de discussão lá no STJ. Mas o que a gente pensou é se teria alguma utilidade em fazer um pedido subsidiário, assim, com base no reconhecimento da isenção, né? Da aplicação do artigo 30 mesmo, né? No sentido assim, olha, eu somente preciso cumprir o requisito de reserva de incentivo, né? Eu não precisaria da contrapartida, que é o que justamente o CARF tem decidido, mas a gente sabe que o CARF faz uma análise ali individual dos incentivos, e num caso desse, de uma isenção pura, ele pode decidir, né, de forma desfavorável. E eu queria entender assim, se vocês acham que tem alguma utilidade pedir isso numa ação judicial para dar uma maior segurança para a empresa. Oi, Igor, eu vou, se o Pedro não se importar, como eu trabalho mais com contencioso, eu vou compartilhar. A Vai em gente está frente. discutindo estratégia, né? Então, obviamente, cada advogado vai ter uma percepção. Assim, a primeira coisa que eu te digo é que esse precedente da segunda turma, né, que o Pedro mencionou, que é aquele que é, entre aspas, desfavorável, que é o que fala que não teve que o Pacto Federativo, né, a questão do Pacto Federativo não pode ser aplicada para isenção, é exatamente o mesmo precedente em que o ministro manda voltar para ver o cumprimento dos requisitos. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que vale a pena, eu já tive essa curiosidade, é você baixar esse processo e dar uma lidinha. Por quê? Porque lá tem essa discussão subsidiária. Sim. Tá? E aí tem essa discussão subsidiária. Da segunda turma, né? Esse da segunda turma, tá? Na apresentação, baixa o processo inteiro. A gente não vai ter um retorno disso tão cedo, porque o ministro Campbell pediu, falou assim: olha, esse contribuinte ele não tem direito a não tributar em função do Pacto Federativo. Pacto Federativo é matéria só para crédito presumido. Mas, ao contrário do que o TRF4 falou, ele tem direito, sim, de fazer exclusão, desde que cumpridos os requisitos. Só que, como eu sou o STJ, não posso ficar olhando documento, volte, então, para o TRF4, ver se ele juntou a documentação e provou. Então, aí, isso não vai acontecer tão cedo, porque, obviamente, o contribuinte recorreu ainda no STJ. Primeiro ponto de tudo que você me falou, eu acho que talvez valha, não sei se vale a pena você abrir, falar assim, olha, eu quero que fale que não tem contrapartida, mas talvez valha fazer um pedido subsidiário no sentido, eu quero que você, pedido principal, exclua, independentemente do cumprimento dos requisitos, tendo em vista que está fora do campo de incidência, Pacto Federativo, subsidiariamente, reconheça, né, que eu não devo tributar porque eu cumpro os requisitos. Aí, entendeu? Então, aí, ao dizer que você cumpre os requisitos, de duas uma. Ou ele vai dizer que a contrapartida não é um requisito, que está perfeito para você, né? Ou que, de alguma forma, você também cumpre esse requisito. Então, assim, de uma forma subliminar, ele vai ter que passar por isso. Eu só não acho que vale a pena você levantar a bola para ele cortar em cima de você. Né? Eu acho que você tem que virar e falar assim: eu cumpro os requisitos são esse, beijo, abraço. A União vai falar o seguinte: olha, não, ele não cumpre o requisito, porque além desse, tem aquele. Você vai falar assim: não existe esse requisito. Não está na lei, ele simplesmente. E aí vai começar uma discussão jurídica aí que vai ser solucionada. Mas pedir um reconhecimento do judiciário para dizer que não tem que ter contrapartida, eu não faria.
Eu faria que você vai chegar no mesmo objetivo de uma forma diferente. Eu faria, olha, reconheça que eu não devo tributar porque eu cumpro os requisitos. E aí você tratou na peça inicial quais são os requisitos, quais são aqueles que a gente entende, nós, advogados contribuintes, entendemos que são os aplicáveis. E aí você precisa ver com as empresas, porque aí realmente você vai precisar fazer uma prova pré-constituída documental do cumprimento desses requisitos. Sim, sim. Perfeito, obrigado. Ô, Igor, uma alegria ter um colega de trabalho aqui. Eu Ah, adoro, assim, Minas Gerais nem sempre o pessoal participa. Muito bom. Muito obrigada pela sua agradeço aí o participação. convite. Foi muito esclarecedor a exposição. Perfeito. Obrigado, Igor. Valeu, obrigado, Pedro. Prazer. Ô, Pedro, nós temos fogo amigo aqui. 3 fogo amigo aqui, que é a própria equipe. Tô rindo aqui. A própria equipe falou que ia fazer questionamento e eles estão cumprindo a promessa. Você está conseguindo acompanhar aí pelo chat? Tem a primeira aí, é do Ladeira. Ladeira, você quer abrir ou Pedro, você lê e já vai fazendo as ponderações? Tá, eu estou lendo aqui a pergunta. Acho que eu posso fazer as ponderações, mas Rafa, fica à vontade para abrir aí se quiser. A pergunta é, né, se uma empresa tem prejuízo fiscal, ela deixa de ter constituído a reserva de incentivo fiscal, não, deixar de ter constituído a reserva de incentivo fiscal é um problema para o aproveitamento do benefício em relação a exercícios anteriores? Isso entra um pouco naquele tópico que a gente falou sobre a questão do aproveitamento retroativo, quer dizer, a empresa está tendo benefícios ao longo dos últimos anos, ela decide agora virar a chave e começar a usar o benefício, mas ela não fez reserva. Isso é um problema para subir a escada, né? Geralmente mas a pergunta é boa, porque se a empresa tem prejuízo fiscal, ela não tinha como construir a reserva. Ela só pode construir a reserva a partir de lucros. Então, o que ela tem, por assim dizer, é um passivo de constituição de reserva. O dia que ela tiver constituição de reserva, o dia que ela tiver lucros, ela constitui a reserva que ela não constituiu por não ter tido lucros para poder fazer isso. Então, mas assim, então é um problema não ter constituído a reserva? Olha, objetivamente, não. Esse é um caso em que a empresa pode se alegrar de ter tido prejuízo, pelo menos por esse motivo, ela consegue subir a escada construindo a reserva assim que ela tiver lucros. Ela não vai estar atrasada em relação ao cumprimento desse requisito. Acho que era isso, né, Rafa? Bom, tem outras questões aí. Tem uma questão do Leandro aqui, né? O artigo 198, parágrafo 8º da IN 1700, só determina que o contribuinte cumpra os requisitos dos parágrafos 1 a 4º. A obrigação de contrapartida está no parágrafo 7º. Essa disposição expressa da IN não seria contraditória com a solução de consulta 145, no sentido de que somente são subvenções para investimento benefícios de ICMS que exigem contrapartida? Bom, acho que a solução de consulta COSIT 145, ela veio meio que para adequar o que a IN diz à interpretação que a Receita Federal quer emplacar, né? Porque, de uma forma simples, a Lei 12.973 disse que tem que ter que não precisa ter contrapartida. A solução de consulta COSIT diz que tem que ter contrapartida, mas a IN, de fato, ela só fala dos parágrafos 1 a 4º e a contrapartida fica no parágrafo 7º. A forma que a solução de consulta COSIT 145 encontrou para equacionar essa contradição, essa aparente contradição, foi a seguinte: a obrigação de contrapartida, ela também pode ser vista como, ela é chamada de sincronia, ou seja, cada centavo da subvenção reverte em 1 centavo de investimento, né?
o que o parágrafo 7º diz é isso, ele fala de sincronia. Agora, o que a solução de consulta 145 diz é um pouco diferente. Ela fala assim, tá, eu já entendi que sincronia não precisa ter cada centavo investido. Mas, ainda assim, é importante que o benefício tenha sido dado como forma de estímulo à implantação de empreendimentos. Então, isso é até uma questão, está um pouco em aberto o que é ser concedido como estímulo à implantação de empreendimentos. O que caracteriza ter sido dado como incentivo? Tudo bem, tem alguns benefícios que claramente não tem nada, então fica difícil dizer que eles foram dados como incentivo. Mas se o benefício fiscal é instituído por uma lei estadual e ela diz assim, olha, esse benefício fiscal é dado como forma de implementação de aumento do emprego, de geração de renda na região tal do estado. Isso pode ser defensável como um requisito dado como estímulo ao desenvolvimento, com contrapartidas. O Pedro, em relação a esse tema, e a gente acaba ficando um pouco sem fonte, né? Porque, na verdade, e aí me corrija se eu tiver equivocada, eu estava pensando aqui, quando vem esse questionamento por parte da Receita, da falta da contrapartida, e esse é um questionamento hoje que ainda está um pouco limitado ali ao CARF, o CARF acaba parando ali na preliminar, falando, não tem que ter contrapartida, ou seja, é tudo subvenção. A gente criou ali, a lei criou uma ficção, pouco importa. E aí a gente acaba não tendo um discurso do CARF se aquilo seria contrapartida, quer dizer, a análise de caso a caso, se aquilo configuraria ou não a contrapartida. Porque eu pessoalmente, aí só para fazer esse questionamento para você, eu não me lembro de ter um precedente do CARF onde isso chegou a ser analisado, ou seja, se determinado fato é suficiente para caracterizar a contrapartida. E por quê? Porque, na verdade, eles param antes, né, falando que não precisa dessa contrapartida. É isso mesmo? Ou você se lembra de algum precedente analisando isso? Não. Os precedentes costumam encerrar a discussão se precisa ou se não precisa, de uma questão interpretativa. Exatamente. O que talvez seja o indício de que, pelo menos, existe alguma parcimônia da Receita, assim espero, na interpretação sobre o que é contrapartida. Talvez não. Esse benefício, havendo alguma contrapartida, ele está em consonância com o que eu disse na solução de consulta COSIT 145, está ok. Vou questionar aqueles que claramente não têm contrapartida nenhuma. Uhum. E aí a questão fica mais em tese mesmo. Se precisa ou não ter a contrapartida, né? Perfeito. Deixa eu ver. A gente já está Obrigado, Pedro. caminhando, gente, para os minutinhos finais aqui. Mas tem mais um questionamento aqui do Carlos. A questão de como que o Poder Judiciário tem se posicionado em relação à solução de consulta COSIT 145. Se é ou não exigível que benefícios de ICMS sejam concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Esse assunto é até parecido com o que a gente acabou respondendo agora há pouco, né? Essa discussão, ela não chegou a amadurecer no Poder Judiciário, porque ela fica suplantada, meio que incorporada, consumida pela discussão do Pacto Federativo. Né? Ou seja, as decisões judiciais têm dito o seguinte, olha, não pode tributar por conta do Pacto Federativo. Então, se é subvenção para investimento, custeio, se a interpretação da lei perde relevância nessa discussão. Então, o fato é que a gente não tem esse posicionamento do Poder Judiciário, a gente não tem. Ou seja, digamos, num cenário em que, para os outros benefícios, cenário remoto, pelo que a Patrícia já disse aqui, cenário com o qual a gente não conta. Remotíssimo! Cenário com o qual a gente não conta. Mas, digamos, por hipótese que aconteça, né? É um assunto que vai precisar começar a ser amadurecido pelo Poder Judiciário, porque ele não se posicionou ainda especificamente sobre isso. E aí, um pouco sobre isso, Carlos, só lembrando, a gente tem vários precedentes dos TRFs, que é a segunda instância, né? Abarcando a tese do Pacto Federativo também para os demais benefícios, né? Isenção, o TRF1, por exemplo, é um TRF que agora é o de Minas, e o TRF3, ele tem precedentes favoráveis. O TRF que tinha um precedente desfavorável, ou seja, que fazia alguma distinção
entre a isenção e o crédito presumido era o 4, que é esse que gerou a decisão do STJ, né? E aí, nesse precedente do STJ, a gente teria a expectativa de ter essa análise. Por quê? Porque o STJ falou, volta os autos para o tribunal olhar os requisitos. Aí pode ser que esse requisito fosse aventado e discutido, mas acho que não, isso não vai acontecer tão cedo, porque essa discussão ainda vai, esse processo ainda vai tramitar algum tempo no STJ. Então, tão cedo ele não vai voltar e a gente ainda não vai ter um pronunciamento do judiciário sobre esse ponto. Pessoal, eu acho que nós estamos aqui caminhando para o encerramento. Eu não sei se tem mais algum questionamento. Deixa eu analisar aqui, calma aí. O Alisson. Alisson, por favor. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Vou colocar um pouquinho de pimenta aí. Ei, Alisson, tá bom? Tudo bem, e vocês? Aqui, Joia. sobre o crédito presumido, vocês mencionaram aí a solução de 2022, 2022, e apesar de ser, digamos, você fala, tem mais segurança, o que a questão aqui que eu quero levantar é a questão da sistemática da exclusão do lucro real, se seria o valor bruto, quando você tem estorno de crédito, seria o valor bruto ou o valor líquido. E aí, na solução de consulta COSIT, ela veio, pacificou, feriu líquido, etc. E aí, o que a gente tem visto, ouvido falar, é que tem algumas empresas adotando uma estratégia que acaba sendo mais interessante do ponto de vista de pagamento de imposto de renda, que é de excluir o bruto, fazer a reserva, inclusive, perde nessa parte, digamos, de reter mais lucros no patrimônio líquido, mas considera o estorno dedutível. Com isso, elas acabam tendo um ganho da redução do imposto de renda a pagar em relação a quem faz pelo líquido. Eu queria ouvir de vocês aqui o que vocês consideram dessa tese, se isso é um pouco mais ousada, sem dúvida, mas o que é a visão de vocês, se já chegou no judiciário de alguma forma ou não, como é que está, o que vocês estão... Assim, na verdade, Alisson, da forma como eu leio a solução de consulta COSIT 12 de 2022, ela traz essa possibilidade, né? Você pode fazer, considerar o que seria o jeito 1 que ela definiu que você pode fazer. O seu crédito presumido, ele é só um acréscimo ao crédito normal. Então, né, você já tem o crédito normal da não cumulatividade, o seu crédito presumido é maior, o que você vai fazer é só registrar a diferença como crédito presumido. Né, a receita vai ser menor e tal. E você chega num determinado resultado. Então, você não precisa estornar o crédito e nem se perguntar o que você vai fazer com esse estorno, se ele vai ser dedutível ou não. O jeito 2 é esse jeito que você comentou. É considerar que o crédito presumido inteiro é o benefício fiscal. Ele aumenta o tamanho da reserva, isso também já está na sua conta, deu para perceber. O crédito estornado, ele se torna dedutível, porque ele entra no custo da mercadoria vendida, e quando ela for vendida, ele vai virar custo do mesmo jeito, e você vai fazer a exclusão da receita. O ponto é, na solução de consulta COSIT 12 de 22, ele diz especificamente que você não vai excluir a receita inteira. Você vai por uma interpretação teleológica. Aí, inclusive, a maior inovação dela foi finalmente a Receita resolveu fazer alguma interpretação teleológica. Não a Ela favor do diz, contribuinte. não a favor, porque isso seria pedir demais, mas uma interpretação teleológica diz, não, é só a diferença que vai ser excluída. E quando você faz isso, você chega no mesmíssimo resultado numérico, financeiro, que você chegaria de um ou de outro jeito. A propósito, você chega no mesmo resultado numérico financeiro que você chegava com a solução de consulta crise de 2020. A diferença é que, por que a Receita Federal fez a consulta 1222? Ela melhorou o argumento dela, porque o argumento da 15 de 2020 de que a exclusão, de que o estorno não era dedutível, era um argumento muito frágil. Que ela falava que ele não era dedutível porque não era uma despesa necessária. Isso é um argumento frágil. Então, a Receita chegou ao mesmo resultado com melhores argumentos. E eu entendo que são argumentos consistentes, no sentido de dizer, sim, o benefício é a diferença, sim, tem dois jeitos de fazer esse registro, você tem que ver qual que é o apropriado para o seu tipo de benefício fiscal, mas no fim do dia, Alisson, eu não vejo você chegando a um resultado melhor usando esse artifício. Acho que você vai esbarrar no seguinte ponto. Espera aí, se você registrou o crédito presumido inteiro e se você
tomou a despesa como CMV, você só vai excluir a diferença. Senão você vai gerar o tal do efeito do benefício negativo, que é aquilo que o STJ inventou para poder dizer que não pode excluir. Tá? Que, É que eu a gente vejo. tem ouvido falar que tem empresas fazendo isso, excluindo total, considerando dedutivo, e aí, em teoria, usando esse benefício negativo. Aí, né? O tribunal tá Tem empresa fazendo de tudo. Só não podemos colocar para receita. Mas né? tem empresa fazendo de tudo. Inclusive, isso assim, eu não tinha ainda escutado o relato de alguém fazer isso, mas acredito cegamente em você. Nós também Tem empresa escutamos relato, não tem como acreditar cegamente no relato. Eu acredito, você falou para mim é verdade, Alisson. Não, eu acho que pode ter sim, mas a questão é a gente ponderar que isso é um risco, que depois a gente vai ter bons elementos para discuti-lo ou não, né? Eu acho que esse é o nosso grande Seria a gargalo. intenção, né?